Pronto. Estamos ao vivo, Brasil, agora pelo Instagram, mas também pelo Meet. Li aqui com vocês Isaías 40. Depois, se você quiser, nós fizemos só a leitura só, nem expliquei nada, mas eu acho que a gente pode ter ele como versículo para esse dia. Versículos. Isaías 40, do 28 a 31, tá? Para quem gosta de anotar. Já faz seu devocional depois, irmã. Ó, assim, ó. Sei Deus. Bora. Vamos orar? Vamos orar, irmãs? Senhor, nosso Deus, nós te adoramos, Senhor. Que delícia estar aqui, logo de manhãzinha, tendo esperança em Ti, mas também na Tua presença, Pai. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, que em nome de Jesus, o Teu nome seja glorificado, Senhor, que o Senhor derrame mesmo da porção do maná diário sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, cada lar aqui representado. Visita, Senhor, com Teu Santo Espírito, cada cômodo, não só do nosso coração, Senhor, mas dos nossos lares, Pai. Que nós possamos identificar aquilo que desagrada o Teu coração, que tem sujado, Senhor, as nossas mãos, sujado o nosso coração, para que nós possamos limpar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a limpar, a faxinar, Senhor, o nosso coração, a nossa casa, Senhor, para que seja tudo, Senhor, para a Tua glória, para que flua, Senhor, o Teu Santo Espírito com liberdade. Nós Te amamos, Senhor, e pedimos para que o Senhor realmente, Senhor, tenha liberdade em nossas vidas, Pai. É tudo Teu, Pai, tudo Teu. Nossas vidas, nossos lares, os bens que o Senhor deu para nós administrarmos, Senhor. Estão todos, Senhor, no Teu altar, para que o Senhor faça de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Abençoe esse encontro. Faz com que cada palavra, Senhor, seja vivificada, Senhor, através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Tu és bem-vindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Perdoem o chumbinho. Ele não pode ver meu marido que ele começa a latir. Vou orar por cura e libertação para esse cachorro. Bom, Daniel 10... Vamos colocar um tema para Daniel 10? Gente, vamos falar hoje de batalha espiritual? Vamos, porque Daniel 10 está falando sobre isso. E assim, eu não sei você, mas de vez em quando aqui tem batalha, irmã. Então, é bom para a gente trazer à memória versículos, exemplos, personagens bíblicos, referência bíblica, para que nós possamos, assim, ó, grifar no nosso coração. Tá na luta? Vai trazer um versículo. Tá na luta, tá na guerra, tá ali, ó, enfrentando suas batalhas. Lembrar que Deus é com você, que há anjos nos servindo, que as batalhas estão sendo travadas e que mesmo que você não esteja vendo nada, o Senhor está com você. Ele envia os seus anjos para lutar as nossas batalhas e vencer em nome de Jesus, tá? Tudo, como eu digo para vocês, ou é testemunho ou é próxima fase. Então, filha, não esquenta a cabeça não, só segue. Certo, meninas? Bom, por que nós estamos estudando Daniel? Primeiro, porque a gente entrou achando que ia só ser por um ano novo diferente. Mas Deus já me deu umas cajadadas, um chacoalhão aí, e falou, filha, você quer mesmo viver a palavra só para o ano novo? Só para esse ano novo? Ou você quer viver para a sua vida? E aí eu, como boa ovelhinha, obedeci o meu bom pastor e coloquei isso na minha vida, no meu coração, e em nome de Jesus, faça isso também, irmã. Que a gente possa viver não só o livro de Daniel, mas a palavra de Deus, não só o ano que vem, mas até o nosso último fôlego de vida. Assim, ó, o último suspiro vai ser na presença do Senhor. Vai ser baseado na palavra e na revelação dele, certo? É isso, irmãs. Nós precisamos nos inspirar, mas também nos fortalecer a fé, para buscar direção para os desafios que a gente enfrenta todos os dias. Todos os dias. Vamos abrir a porta aqui. Isso aí, bem-vinda, irmã. Bom, comecei correndo, mas vamos à ordem. Bem-vinda, irmã. Bem-vinda, irmã. Sala da minha casa. Pode sentar, pode entrar, tá bom?
Nós vamos mergulhar no livro de Daniel, um capítulo que nos ensina sobre o poder da oração. Oração. Mas também que fala a respeito de batalha espiritual, que é uma coisa que a gente vive enfrentando. Então, eu não sei de onde você está assistindo, mas eu sei que Deus está aí também, assim como está aqui. Bom, Daniel estava num período de jejum e oração. Ó nós aqui, nós também estamos num período de jejum e oração. Nós estamos buscando, nós temos buscado a palavra de Deus. Então, assim, ó, como eu digo para vocês, vamos fazer um paralelo aí. A Bíblia continua sendo escrita, então nós também continuamos em oração, nós também continuamos na presença de Deus. Uma das coisas que eu esqueci de falar ontem, que depois fica assim, ó, corroendo meu coração, é uma coisa que o anjo fala para logo que encontra o Daniel, que ele era muito querido por Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. Então, já pensou? Uma coisa que uma vez, há muitos anos atrás, eu escutei numa oração, e eu sempre repito, sabe? Sempre lembro o meu coração a respeito disso. Eu quero ser conhecida e temida no mundo espiritual. Não por mim, viu, irmãs? Mas pelo poder que eu carrego de ter Deus na minha vida. Então, que nós sejamos conhecidas e temidas no mundo espiritual. Conhecidas pelos anjos, por Deus, né? Mas também temidas no mundo espiritual, porque nós sabemos guerrear do jeito certo. Sempre falo para vocês, errais por não conhecerdes as escrituras. Muitas vezes a gente está numa batalha e está saindo perdendo porque a gente não tem a palavra na ponta da língua. Se o próprio Jesus declarava a palavra, declarou a palavra quando encontrou Satanás, imagina a gente, né? Então, a gente, como segue o exemplo de Jesus, nós precisamos ter a palavra na ponta da língua e assim, ó, enraizada no nosso peito, no nosso coração. Certo? Bolinho tá cheirando já aqui, hein, gente? Não sei se vocês fizeram bolo, mas o meu tá ali no forno já. Bom, como ele estava num período de jejum e oração, buscando algumas respostas de Deus, incluindo também a intercessão pelo povo de Deus que estava ali cativo na Babilônia, ele recebe uma visão que revela aí a realidade da guerra espiritual que não é visível. Não é visível. Já falei aqui também, cada vez que você ajoelha no chão, eu imagino um redemoinho assim, ó, nas nuvens, né, no mundo espiritual, porque tem alguém batalhando e andando com Deus espiritualmente. Então é isso que acontece, mesmo que você não veja. Bom, nós vamos ler primeiro Daniel de 1 a 14, tá? Para a gente, como eu brinco aqui, se situar. Vamos ver o que estava acontecendo. O Rô, ele não está aqui. Irmã, espera aí que eu estou com medo de queimar meu bolo. Em nome de Jesus, gente. Voltei. Tá cheirando, já tá bonito, já desliguei. Depois vocês vêm aqui tomar um café, tá, gente? Bom, Daniel 1, ou aliás, Daniel 10, a partir do verso 1. Vamos ler? Vamos ler junto aí, se tiver com a sua Bíblia. E vai grifando que Deus falar no seu coração, tá? No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. O nome lá que os babilônicos deram para ele, mas não é esse o nome dele, é Daniel. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Gente, naquele dia, Daniel pranteou, chorou na presença de Deus durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras.
No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz, e o seu corpo era como um berilo, e o seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. Imaginem a cena, meninas. Entrem na história. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Meu Pai eterno. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão. E não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele ficou de gatinho, viu, irmãs? Ele me disse, Daniel, homem muito amado. Pode grifar aí? Irmã, mulher muito amada. Ah, gente. Está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia, lembrem que eu falei isso alguns encontros atrás? Satanás é conhecido biblicamente e é mencionado como o príncipe da Pérsia, tá? Então, ele está falando de Satanás aqui. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Gente chegando. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Eu vou grifar isso, porque isso aqui eu não posso esquecer de falar com vocês, irmãs. Não posso. Deus é maravilhoso, gente. Ele se revela a nós e a gente nem percebe. Oh, meu Deus, né? Bom, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Lembrem, últimos dias. A Bíblia está sendo escrita, logo, isso daqui faz parte da nossa vida, irmã. Nós estamos em Daniel 10, a partir do verso 15, irmãs que chegaram agora. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. Primeiro orou, depois teve o encontro com Deus e depois calou. Por quê? Porque ele estava ali observando e esperando o agir de Deus. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Toda vez que a Bíblia falar sobre filhos dos homens, ela está falando de anjos, certo? Então, um anjo veio até ele e tocou a boca dele. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Alguém já se identificou com isso?
A gente está no meio da batalha, você já ficou assim, irmã? Então me tornou a tocar aquele semelhante a homem e me fortaleceu. Fortaleceu. Os anjos vêm para derramar sobre as nossas vidas, lembrem disso. E disse: não temas, homem muito amado. Gente. Paz seja contigo. Ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Sai uma luta, começa a outra. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Certo? Bom, deixa eu fazer alguns adendos aqui. Cadê? Deixa eu achar onde eu anotei. Perdi onde estava, mas já já eu acho ele aqui. Bom, vamos lá, gente. Eu ia até o 14, mas fui embora, né? Me empolguei. Bom, nós vamos começar aí dividindo esse estudo em algumas partes para que a gente possa otimizar o nosso estudo, tá bom? Bom, primeira coisa que a gente se destaca entre Daniel 10, de 1 a 14, foi a visão. Ele teve uma visão. Ele viu ali, longe dele, mas ele conseguiu ver com várias características e nós vamos falar a respeito disso. Outra coisa que a gente precisa lembrar da demora na resposta, porque há uma batalha espiritual acontecendo. Ai, Deus não liga para mim, não, irmã. Está tendo uma batalha espiritual. E anjos estão lutando ao nosso favor. Deus já enviou a resposta. Então, calma aí, irmã. Deus é contigo. E agora eu entendi por que nós lemos Isaías 40, né? Então, nós lemos Isaías 40 no começo, irmãs, sem querer, querendo, porque quando eu abri, eu geralmente leio alguma coisa para a gente, né? Mas eu tenho entendido e tenho visto que é o próprio Deus nos dando direção e complementando aquilo que a gente às vezes duvida, ou teme, ou não se lembra. Nós estamos falando de estar em oração, nós estamos falando de estarmos enfrentando lutas, estamos falando do mover no mundo espiritual, de nós sermos muito amadas, mas que muitas vezes a gente bambeia, esquece, tem medo. Então, Deus deixou para a gente Isaías 40, do 28 a 31. E eu quero ler só o 31 para vocês. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus lindo. Gente, vamos fazer a primeira pergunta do dia? Vamos olhar para dentro? As meninas da mentoria já sabem. Olhando para dentro. Você já sentiu que suas orações estavam sendo retardadas? Ou seja, está demorando? Ou que Deus não estava ouvindo? Quem? Quem já fez isso? Quem já passou por isso? Sentiu aí, ó, tô na batalha, tô orando, mas eu não tô vendo resposta. O que está acontecendo, né? Então, tentando entender o que Deus está fazendo, o que está acontecendo, está tudo de ponta cabeça, não estou entendendo. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, hoje nós vamos entender o porquê da demora na oração, da resposta de oração, o porquê que às vezes Deus silencia, o porquê que às vezes eu vejo algumas coisas, mas ninguém que está do meu lado vê. Nós vamos entender tudo isso, tá? Nesse encontro. Então, fica aí, irmã. Fica aí que o negócio vai ser bom. Bom, vamos contextualizar? Vamos dar aí um pano de fundo para o nosso teatro do dia, para a nossa historinha do dia? Bom,
Lembrem que Daniel estava ali 21 dias orando e jejuando. E lembrem também que esse capítulo, ele está aí fora da ordem, mas não da ordem espiritual, porque isso daí, primeiro Deus mandou o pano de, assim, a resposta, né? Ele deu o trailer para a gente e depois contou a história, né? Foi isso que aconteceu. Então, o Daniel passou 21 dias jejuando e orando. Então, já de primeira, assim, ó, lembrem que Daniel 1 fala muito a respeito disso. Vocês lembram que ele foi levado cativo? Vocês lembram que ele tinha motivos para começar a história de forma diferente? Por exemplo, ele podia ter começado, estou escrevendo um livro, vai. Ai, olha, eu vou contar sobre mim. Olha, eu estou aqui cativo na Babilônia. Não podia começar assim? Podia. Mas o que ele fez? Ele primeiro começou dando um pano de fundo, falando historicamente, mas depois ele dá a entender no verso 2, o Senhor lhe entregou. Então, primeiro ele dá o contexto histórico, depois ele fala da soberania de Deus, e logo depois, aí sim, ele começa a falar do que estava acontecendo com ele, certo? Só para dar um pano de fundo. Depois ele ora e jejua a respeito, porque ele vê as pessoas se corrompendo, o povo de Deus se misturando com a religião pagã, e por conta disso, o coração dele estava angustiado. Alguém já ficou angustiado por alguma situação? É muito lindo o que Deus faz a respeito da palavra, né? Porque as coisas que Daniel enfrentou, as coisas que grandes homens e mulheres da Bíblia enfrentaram, são sentimentos iguais ao que eu e você enfrentamos. Então a gente não precisa se desesperar, porque se a gente parar para pensar, todos os grandes homens e mulheres da Bíblia tiveram a sua vitória. Então, irmã, fica firme, porque o mundo espiritual está se movendo. Os anjos estão sendo preparados. A resposta está vindo. E quando o anjo que é mandado para te servir não dá conta, Deus manda o arcanjo, né? Ó, é outra patente para lutar as nossas lutas, né? Então, descansa no Senhor, como o Senhor entregou para a gente Isaías 40, né? Bom dia, meu bem. Ele o quê? Bom, então, esses vinhos... se você ficar aqui, ele vai ficar latindo, meu bem. Me perdoa. Então, ele nos ensina a respeito de Daniel, pela busca de respostas de Deus. Se você está na busca de uma resposta, precisa de oração e perseverança. Orar e perseverar. Ter vida com Deus, ler a palavra, ter intimidade, mas principalmente perseverar. Esperar com esperança, certo? Foi isso que Daniel fez. E assim, ó, para as nossas vidas hoje, nós precisamos separar aí, nós temos falado a respeito disso, de intimidade com Deus. Rô, tem bolo no forno, meu bem. Termos intimidade com Deus através da leitura da palavra, jejum, oração. Já aí nós temos falado a respeito disso. E vocês já decidiram qual dia da semana vão orar e vão jejuar? Hã? Então, por exemplo, a gente precisa tomar a decisão importante da nossa vida, na nossa vida, no nosso lar. Tá aí com o marido orando a respeito de alguma resposta que vocês precisam ter, alguma certeza de resposta que vocês precisam ter. Então, o jejum, a oração, a intimidade com Deus vai te dar o caminho, entendeu? Vai te dar aquela paz no coração. Um vai olhar para o outro e falar, olha, é isso mesmo que Deus tem para as nossas vidas. Então, tá em jejum, tá com Deus nesses momentos também é bom demais, meninas, porque vocês já tomaram uma decisão que foi assertiva, mas já com paz no coração? Assim, ó, vocês decidiram já em paz, um olhou para o outro, marido, esposa, vamos falar sobre casamento, né? Então, um olhou para o outro e falou, não, é isso mesmo que Deus quer para as nossas vidas. E aí decidiram,
E aí aconteceu o quê? Aquilo deu certo mesmo e a bênção veio mesmo. Não é bom demais? E por que que todas as vezes nós não fazemos isso? Por que só de vez em quando? Lembrem, gente, que uma decisão precipitada é uma decisão que pode te jogar no precipício. Lembrem da precipitação. Lembrem do sentido literal dessa palavra. Precipitar-se, jogar-se no precipício. Então, nenhuma decisão, precisa ser agora, senão eu vou perder. Não, se for para ser seu, filha, vai ser. Então, não precisa ser agora, vai para a presença de Deus, vai buscar direção, vai buscar a certeza, e depois sim, dá a resposta. Isso para tudo nessa vida, viu, gente? Então, não só no nosso lar, na nossa vida, no casamento, na educação dos nossos filhos, tudo. Quais são as áreas da vida que você sente que precisam da resposta de Deus? Põe aí, irmã. Qual é a área? Quais são? Porque às vezes são várias, né? O S, tem S aí nessa história. Bom, do 5 ao 9, nós vamos, então no versículo 2 e 3, nós vamos dividir aí, tá? De 1 a 3, a busca intencional. Olha, eu estou na presença de Deus com uma intenção específica. Eu quero a direção específica para tal assunto. Então, do 2 a 3, uma busca intencional. A minha oração tem um motivo. Certo? Então, que as nossas orações também tenham motivos. Então, 2 e 3 fala a respeito disso. Do 5 ao 9, nós já vamos para outra coisa. Primeiro, a visão que Deus nos dá, e segundo, a fraqueza e a limitação do ser humano. Então, não é só sobre Daniel, já disse isso, é sobre eu e você. Né? Vamos dar Ele vê lá um ser celestial tão glorioso, tão diferente, que a força dele é sugada. Vocês já passaram algum momento de estresse muito grande, que depois você fica assim, não só naquele momento, mas até alguns dias mal, sem força, sem até vontade de conversar, calada ali, ó, é você e Deus. Então, isso mostra, gente, a nossa pequenez perto do nosso Deus. Isso porque ele viu, assim, ó, de longe, né? Mas a visão da glória de Deus, como Moisés também descia com aquele tecido no rosto, a visão da glória de Deus, ela traz um impacto nas nossas vidas. E eu estudando sobre isso também, eu achei muito legal também, legal assim, né? Para mim, né, que estou estudando, não para Daniel, que deve ter vivenciado isso, que deve ter sido uma coisa de outro mundo, literalmente, né? Mas ele caiu em terra e ele está sem força. Eu acho interessante Deus marcar isso na Bíblia, sabe? Porque quer dizer que muitas vezes Deus esgota as nossas forças para que nós possamos olhar para cima. Verdade, bem isso mesmo. Então, muitas vezes, Deus está caminhando com Deus, e eu estou falando por mim mesmo. Parte do meu jejum tem sido acordar às 5h20 da manhã. Foi uma das coisas que eu coloquei na presença de Deus. Deus, eu quero estar às 5h20 da manhã contigo. E, assim, é visível no meu corpo, assim, o cansaço, né? E até o espiritual mesmo, você tá assim, esgotada. No Natal eu fui me maquiar, eu olhando assim, eu falei, gente, mas eu tô aqui assim, ó, tá roxo. E eu falei, Rô, você viu isso? Ele falou, vi, tá bem fraquinho, mais pra gente que se olha no espelho, né, pra se maquiar e tal, né? Eu falei, gente, tá muito diferente. E eu achei interessante Deus colocar, dar essa direção para Daniel nesse livro e registrar isso. Ele ficou assim, ó, sem força. Muitas vezes a gente fica sem força, porque se deixar, a gente... Bom dia. Se deixar, a gente com força faz as coisas pelas nossas forças, pela nossa vontade.
É ou não é, gente? Vamos ser franca? Vamos assim, ó, ser sincera. Então, muitas vezes, se Deus não tira de nós as nossas forças, nós vamos fazer do nosso jeito. E já falei aqui, Deus tem planos para as nossas vidas. Então, quando a gente faz a oração perigosa, que eu falo com vocês direto, quando a gente entrega as nossas vidas para Ele, é do jeito dele. Então, muitas vezes, Ele vai ter que esgotar a nossa força. Muitas vezes nós vamos estar assim, ó, em terra, batendo um joelho no outro. Literalmente. Quantas vezes eu já bati o joelho de tanto medo em determinada situação? Então, as nossas forças se esgotam, como a Daniel se esgotou quando viu aquele ser celestial. Mas muitas vezes a gente nem precisa ver, a presença esgota as nossas forças. Então, a gente enfrenta algumas situações que muitas vezes nos deixam fracas e nos faz sentir fracas. Às vezes o nosso corpo tá bem. Gente, eu tô me alimentando. Gente, olha, tá, a vida tá seguindo. Mas eu tô assim esquisita. Eu não tô entendendo. Então, o que Deus quer grifar no nosso coração hoje é que Deus sempre nos envia força para nos levantar. O anjo tocou nele, pôs ele de pé. Então, de repente, ele vê um ser do outro lado, mas também é tocado desse lado. Então, a visão que ele teve, muitas vezes, Deus nos dá visão, Deus nos dá entendimento de algumas coisas, Deus nos dá discernimento de algumas coisas. Parece assim que está longe, mas Deus está aqui. Ele está lá, está aqui, está em tudo, em toda parte, o tempo todo. Então, de repente, esse ser toca nele e fala, fica de pé. Põe ele em pé. Numa hora ele está ajoelhado, com a cara no chão, e noutra hora ele está de pé. Ele é colocado de pé por Deus, né? Então, eu queria fazer uma relação entre isso e o desafio que a gente enfrenta nos nossos lares, por exemplo, né? Cuidar da família, às vezes a finança. Vem aí janeiro e o nosso coração já começa a se inquietar, porque tem IPTU, IPVA, Escola da Criança, matrícula, BBB, e a gente inventa de viajar, um monte de coisa, e vai se amontoando e a gente já fica aflita. Senhor, será que vai dar? Senhor, ai Deus. Gente, nós estamos em jejum, nós estamos em oração, nós estamos em vida com Deus, vai dar tudo certo. Deus vai nos colocar de pé. Hã? Então, a gente precisa de tudo isso também para manter a nossa fé. 21 dias, não é só 21 dias. Daniel teve uma vida assim. Foi registrado esse jejum, mas ele teve uma vida com Deus. Desde o primeiro capítulo, resolveu Daniel firmemente em seu coração não se contaminar. Gente, decorem esse versículo. Porque é assim, ó, é uma direção para a vida. Resolveu. Ele decidiu no seu coração. Então, foi uma decisão para a vida não se contaminar. Então, não contamine o seu coração com as coisas amargas da vida. Porque o que contamina traz amargura, doença. Nós temos visto tanta gente morrendo de câncer e é comprovado que é relacionado com falta de perdão. Então, decida firmemente não se contaminar. Então, gente, a gente precisa manter a fé. E mesmo quando você sente que não tem força, que nós possamos lembrar que Deus conhece todas as nossas lutas, tá do outro lado, mas também tá aqui. Tá em todo lugar, o tempo todo. Então, tá enfrentando luta, irmã, em nome de Jesus, tenha com você que tem anjo lutando a sua luta. Deus está a nosso favor. Deus já liberou a tua resposta, mas há um mover no mundo espiritual. Então, do versículo 5 ao 9, a visão do mundo espiritual, a visão de Deus, mas a limitação e a visão da nossa fraqueza.
São dois paralelos aí. O poder de Deus, a fragilidade humana. Do verso 5 ao 9. Certo? Depois vamos dividir mais uma vez do 12 e 13. Que a primeira coisa que o anjo fala para Daniel? 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração... Gente, tá falando só de oração aqui? Tá falando da decisão. Desde o primeiro dia que você colocou isso, pensou a respeito, pensou, gente, eu tenho vivido respostas de pensamentos que eu tive. Eu não fui para a presença de Deus, eu não tinha entregado isso definitivamente, eu só pensei, mas Deus me deu. Porque desde o dia que aplicaste o coração, ou seja, desde o dia que você decidiu entregar ou pensou a respeito, Deus estava aqui, ó. Então, é Deus falando com a gente hoje, ó, desde sempre eu estou com você. Desde o dia que você pensou a respeito. Você não precisa entregar nada. Você só precisa andar com Deus. A compreender e a humilhar-te, ele aplicou o coração, ele decidiu no coração, tanto compreender a situação, quanto se humilhar. Ele falou a respeito de ter ou não a culpa, ter ou não pecado. Por que Daniel vai para a presença de Deus, sendo que ele mesmo andava retamente? E a Bíblia o tempo todo fala isso. Porque ele entrou em relação a o que estava acontecendo com o povo dele. O papel da intercessão entra aí. Mas o príncipe da Pérsia resistiu por 20 dias. Resistiu, ou seja, ficou ali, ó, na frente. Entre o pedido de oração e a resposta, ali, ó, muitas vezes, o mundo espiritual, algum príncipe da Pérsia, né, algum demônio aí, atrasando a nossa resposta de oração. Pode atrasar. Lembrem sobre legalidade que nós falamos ontem, tá? Sobre coisas que nós não resolvemos na nossa vida e que são brechas que Satanás entra na presença de Deus. Nós falamos isso na batalha espiritual, as meninas da mentoria. Meninas, quando a gente fala a respeito de mundo espiritual, batalha espiritual, lembrem que Deus é visto também como justo juiz, certo? Mas que Satanás, um dos nomes que ele é mencionado é o acusador. Imaginem isso. Então, quando tem uma brecha na nossa vida, o acusador vem para a presença de Deus e fala assim, ó, ela deu legalidade. Ele acha uma brecha na lei. E por isso, quanta gente acha uma brecha na lei? Quanto bandido que achou brecha na lei e está solto hoje? Então, eu quero que vocês imaginem isso. Satanás usando a lei para falar, ó, ela não está andando direito, então eu tenho legalidade para agir. Então, por isso eu falei a respeito de dar uma sondada. Quem quiser, depois eu disponibilizo para vocês o mapeamento e cada um dos capítulos tem lá no final uma oração para vocês. É só me mandarem depois um oi ou escreve mapeamento e aí eu envio para vocês isso. Para você, não pensem que vai ser fácil, viu, irmãs? Ó, um calhamaço de folha assim se você for imprimir. Mas você vai ver ali, ó, e chame sua mãe, chame seu pai, converse com seus irmãos, as dúvidas que vocês tiverem, porque nós entramos ali lá no passado, lá desde as outras gerações, que há brechas, há legalidades, e faz com que brechas na lei, o acusador entre na presença de Deus e fale, ó, eu tenho legalidade, certo? Então, esse príncipe da Pérsia resistiu por 21 dias, por quê? Porque Daniel estava intercedendo por um povo, mas o povo estava em pecado, logo tinha brecha. Entendem? Então, eles estavam ali, estava preso por consequência das decisões. E eu sou a prova viva disso. Quantos anos presa por decisão? Quantas vezes a gente cai porque a gente decide errado? Ou é precipitada?
Por isso eu sempre falo isso para vocês, irmãs, em nome de Jesus. Orem, peçam direção para Deus, para não fazer as coisas, para não se meter em história que não é sua. Às vezes Deus te chamou para outra coisa e você está insistindo. Ai, mas eu queria isso. Se você fez a oração de entrega de vida, não é mais eu queria. Bom, isso mostra que enquanto nós oramos, há uma guerra espiritual acontecendo, mas Deus sempre envia ajuda, já falei sobre isso. Vamos aplicar para as nossas vidas? Gente, persistir em oração é fácil quando as coisas demoram a acontecer? Não. Por isso que eu falo para vocês terem um caderninho mesmo. Porque todos os dias você está ali anotando. E de vez em quando você vai lá nas folhas mais antigas e vai ver, olha, isso daqui já aconteceu. Olha, essa pessoa já aceitou Jesus. Olha, essa situação já mudou. Então, são instrumentos, são coisas que a gente pode usar para grifar, assim, e fortalecer a nossa fé. Um exemplo, um caderninho de oração. Então, nós podemos falar, a resposta está parecendo demorar? Vamos falar um pouquinho de Efésios? Hã? Vamos lá? É uma ferramenta maravilhosa. É essa mesma palavra que eu estava procurando, a Crísia. Ferramenta. Efésios. Vamos lá para Efésios 6? Só um pouquinho. 10 a 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tá falando a respeito da sua força, do que você pode com o seu braço? Fortalecidas no Senhor. Então, é no Senhor que nós teremos força. É no Senhor que nós teremos direção. Então, se você está longe do Senhor, ou reclamando, ou não deixando de orar, ou deixando de se fortalecer através da palavra, você não está no Senhor. Ande no Senhor, na revelação, na companhia do Espírito Santo. Peça sensibilidade, é uma coisa que eu falo para vocês, e é uma coisa que faz parte do meu pedido de oração. Sensibilidade para ouvir ou pegar alguma coisa assim, ó, nas entrelinhas, que é para minha vida, que é direção para minha vida. Eu quero isso. Então é no Senhor, não tem outro lugar, irmã. Não é na sua força, não é planejando, vou lá para o computador fazer uma planilha. Não é através de planilha, não é na sua força, é na revelação, é na direção de Deus, certo? Nada contra a planilha, tá, irmãs? Em nome de Jesus. Nada contra a organização. Mas é aqui, ó, é no Senhor, na presença do Senhor, entregando para o Senhor todas as áreas das nossas vidas. É o boleto, é o IPVA, é o IPTU, é a matrícula da criança, é a direção para o emprego do marido, é o fortalecimento do casamento. Eu não sei, o que eu sei é que é no Senhor, certo? E na força do seu poder, não vai ser na sua força, mas no poder que Deus derrama sobre as nossas vidas. O primeiro versículo que a gente lê já dá assim um chacoalhão, porque muitas vezes a gente acha que tem poder ou domina determinada situação. Não. Se Deus um dia, um segundo, não estiver com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, toda ela desmorona. Um segundo. Um segundo que ele não tiver com as suas mãos poderosas estendidas, segurando o universo, ele desmorona. Vocês entendem isso? Não é nem parte do nosso dia. O universo todo está sendo sustentado pelas suas mãos. Então, não adianta você achar que manda alguma coisa. É tudo sobre Deus. É tudo sobre Deus. Os nossos pés estão nessa terra, mas nós não somos daqui. Bora! Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Gente, só olhar a armadura e só falar a respeito adianta alguma coisa?
Às vezes a armadura está pendurada lá no seu quarto, você não veste ela. E eu não estou falando como se fosse um patuá, tá? Ah, estou agora com a armadura, agora eu posso fazer minhas pataquadas. Não, irmã. É se vestir e andar como soldado. Ainda ontem eu estava assistindo com o Rodrigo, desfile, as doideiras, né, gente? Eu vou indicar um filme para vocês primeiro. Nós assistimos um filme, chama Esquadrão 3888, né, Rô? 6888. Como? 6888. 6888. Assim, eu achei maravilhoso, primeiro porque fala de mulher. E da força da mulher. E de uma coisa assim, boba. Enviar carta para alguém. Elas vão ser mandadas a respeito disso. Eu não vou dar spoiler, mas vai lá, irmã, é na Netflix. A gente assistiu isso e vendo as mulheres marchando e a postura delas, né? Eu falei, gente, olha que coisa mais linda. E eu tava com ar de riso e o Rô olhou para mim e falou assim: por que você tá rindo, né? Porque eu falei, aí eu respondi, eu falei, eu acho linda a postura do soldado. Eu acho lindo quando eles marcham. E agora eu entendo por que a gente assistiu os desfiles ontem, porque daí a gente entrou no YouTube para ver desfile, primeiro no Brasil, aí nós assistimos de algumas tropas, assim, entre aspas, normais, né? Eu falei, ai, Rô, que desfile feio, tem nada a ver. Ele falou, não, eu vou te mostrar de tropa de elite para você ver o que é. Como é que chama? Não é tropa de elite que fala, é operações especiais, que o meu bem faz parte também. E aí eles são completamente diferentes, é muito sincronizada a coisa. E depois vocês vão entender por que eu estou falando disso. E aí nós fomos em outro desfile na China. Gente, é impressionante o treinamento deles. Até impecável, essa é a palavra. Até num desfile. Não tem nada a ver com forças especiais. Não tem nada a ver, mas tem a ver com representar um país, um reino. E por isso a postura. E por isso, muitas vezes, nós não vestimos essa armadura. Às vezes estamos vestindo, mas não nos comportamos como boas soldados de Deus, de Cristo. Vamos contextualizar e vamos para o texto certo. Soldados de Cristo. Muitas vezes a gente está ali vestido da armadura, mas andando uma vida errada, com mãos sujas, levantando mãos sujas na presença do Senhor. Gente, vocês não têm noção no mundo espiritual o que quer dizer isso. Por isso, assim, a urgência de nós, como mulheres, nós estamos aqui entre mulheres, né? Nos posicionarmos, tomarmos assim, ó, posição nessa guerra que está sendo travada e começando dentro dos nossos lares. Então, pega a armadura, irmã, tira a poeira dela e se vista com ela. Mas, vestindo-se com ela, quanto que pesa o seu uniforme, Rô? 35 quilos. O Rô, ele usa o macacão e como é que chama isso? Instrumento, Rô? O que faz o equipamento, a farda dele, pesa 35 quilos. Para usar um equipamento, você precisa estar fortalecida. Olha só o paralelo entre as coisas que Deus deixa para gente. Por que a armadura? Porque era pesada. Se você tem que se vestir, tem que estar preparado para isso. Meu marido faz 2 horas de exercício todos os dias. Por que a gente não consegue fazer 15 minutos de oração todo dia? Para usar o equipamento, você tem que ter força, porque você não vai aguentar. Nem na batalha e nem o próprio peso. Então, para você se vestir, você tem que estar fortalecida em Deus. Certo? Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí entra a armadura em si. Porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Não tem nada a ver aqui. É isso mesmo. Lustrar a armadura, né? Então, a nossa luta não é aqui. Às vezes a pessoa está tirando a sua paz, ela não é a pessoa. Mas, às vezes, Satanás se levantando contra a sua vida. E não tem nada a ver com a pessoa. Ai, a pessoa é do mal. Não.
Quantas vezes você também falou sem pensar? Gente querendo entrar. Então, gente, não é nada sobre aqui, não é nada nesse mundo, é tudo sobre o reino. Quando a gente tomar posse disso, a gente vai parar de sofrer por tanta coisa, tanta bobice que a gente sofre. Que é bobice. Ai, a conta é alta. Gente, é bobice perto do que Deus tem para oferecer para as nossas vidas. Então, não angustie o seu coração. Já está entregue. A geladeira está cheia. Nós somos filhas, só abre e pega. Certo? Vamos continuar. Portanto, tomai, toma posse da armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois firmes, cingindo-vos com a verdade. Eu nem vou discorrer isso, hein, gente? Nem vou discorrer isso. Cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Vamos só falar sobre isso? Gente, nós precisamos ter a palavra de Deus para ter paz e levar paz. Quanta mulher está dentro de casa e tem um espírito de confusão violento. O marido não vê a hora de sair para trabalhar, porque é um inferno dentro de casa. Se você tem Deus, você tem intimidade com Deus, intimidade com a palavra, e por isso tem paz e carrega a paz. Então, se você é uma mulher que é atribulada, irmã, atribulada no sentido de ser briguenta, de estar ali tirando a paz, irmã, vai para os pés do Senhor. E calce esse evangelho da paz. Tenha paz em você e carregue a paz. Fecha aspas. Embraçando o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os lados inflamados do maligno. Tomai, porém, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18, assim, ó, tomou toda a armadura, ele fecha esse ciclo. Com toda oração e súplica, é toda, não é só Jesus, Senhor, tu sabes, amém. Essas orações relâmpago que a gente faz, não é sobre isso, gente. Com toda oração e súplica. Súplica é quando há desespero. É assim, um SOS. Nós estamos com o coração apertado. Isso faz mal. Olha, eu preciso resolver. Isso é súplica. Já suplicou por alguma coisa, por alguém? Já colocou sentimento? Já viu a necessidade? Vocês já viram aquela urgência de ter Deus em alguma situação ou pessoa? Isso é súplica. Orando todo o tempo no Espírito. Orando todo o tempo, assim, ó, junto com o Espírito. É no Espírito. Lembra que eu falo para vocês? Nós nele, ele em nós. Juntos. E para isto, vigiando. Não adianta usar tudo isso e ficar ali, ó. Eu vejo isso aqui em casa, pelo ambiente militar, eu vejo muito isso. A partir do momento que meu marido põe a armadura dele, o uniforme dele, a farda dele, gente, a postura dele muda. Eu falo para ele, olha lá vem o sargento, porque ele muda, a postura dele muda, o rosto dele muda. Porque agora ele precisa estar o tempo todo aqui, ó. Porque ele, por estar com a armadura dele, a farda dele, ele já é visto de longe. Vocês entendem isso no mundo espiritual? Quando você tem a armadura, quando você é de Deus, você já é visto de longe, então você precisa vigiar o tempo todo, se posicionar. E ó, o tempo todo em oração, eu tô aqui, ó, eu tô aqui, mas tô ali. Senhor, me dá discernimento. Peçam discernimento para saber o que é de Deus e o que não é. Porque Satanás se veste de anjo de luz, não sei se você sabe.
vigiando com toda perseverança e súplica por você, irmã, por todos os santos. E você está no pacote. Certo? Gente, a palavra de Deus, ela é maravilhosa e se completa. Você está num lado, nós estamos em Daniel, nós já estamos lá em Efésios. E, ó, tudo se entrelaça. É uma bênção isso. Bom, então, lembrem disso. Daniel, ele ficou 21 dias com essa tal dessa armadura. Orando, aliás, ele passou a vida assim, mas 21 dias orando, suplicando, jejuando. Verso 18 e 19, nós estamos agora em Daniel 10. A quarta direção. Deus responde e fortalece. Nós acabamos de falar sobre isso, né? Vivo assim, mas convivo apenas com descrentes. Não tem importância. Você se posiciona e tá tudo certo. Porque você, as meninas do MIT estão falando aqui que é difícil, porque às vezes o ambiente tem bebida, às vezes a pessoa está longe de Deus. Não importa. O que importa é você se posicionar. Você vai ser luz naquele lugar. Você vai carregar a presença de Deus naquele lugar. E quando as pessoas, mesmo nesse ambiente, tiverem problemas, adivinha quem que elas vão procurar? Você, porque vem Deus em você. Porque Deus vai direcionar elas, porque Deus tem um plano para a vida delas. Então, veste a sua armadura, irmã, mas se posiciona, porque Deus quer te usar. E vai te usar. Certo? Então, agora, Deus responde e fortalece. 18 e 19. Daniel é tocado. Tocado. Vamos lá no 18 e 19? Inclina. Não. 18 e 19. Então, me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo. É um barato isso, né? Primeiro Deus nos toca, depois ele nos lembra. Não tenha medo, descansa. Quando nós estamos com Deus, Ele está em nós, a gente o tempo todo é lembrado. Não tema. Lembra que a gente leu Isaías? Ai, que delícia, gente. Não tema, Deus é contigo. Depois que ele fala isso, primeiro ele toca, depois ele diz, não temas, e depois ele declara o amor de Deus na vida dele. Não tenha medo, você é muito amado. Não tenha medo, Deus conhece você. Não tenha medo, você é íntima. Parece que a ordem assim está esquisita. Primeiro ele fala não tema, mas depois fala muito amado. Vamos inverter? Você caminha tanto com Deus que ele te conhece. Ele te ama. Não precisa ter medo. Você é uma querida do Senhor. Você é amada. É verdade, Verônica. Bom, vamos lá. Paz seja contigo. É a sequência. Lembra do combo? Nós estávamos falando isso aqui, ó, na armadura de Deus, lá em Efésios. Mas nós precisamos ter o tempo todo com elas. Certo? Ser forte. Ser forte. Isso é direção. Isso. Ele perguntou se Daniel queria estar forte. Ele deu uma ordem. Para de se lamentar. Para de ver a grandeza. Ai, meu problema é grande. Não, gente, vê a grandeza do nosso Deus. Tenha paz. Lembra a paz que excede todo o entendimento? É essa paz que a gente precisa tomar posse. É a paz a despeito de qualquer situação. É manter a paz, mesmo se tudo estiver assim, ó, desmoronando. Deus está comigo. Eu sou muito amada. Eu sou conhecida dele. Eu sou íntima de Deus. Aí vem a ordem. E ao falar comigo, fiquei fortalecido. E disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Me dá direção, Deus, porque agora eu estou forte. Certo? Então, Daniel é tocado e fortalecido por esse tal mensageiro. Deus não apenas responde, mas também fortalece aqueles que o buscam. Ele nos dá coragem para enfrentar as nossas lutas. Ponto. O encontro que Daniel teve, a visão que ele teve, mais um encontro.
ele saiu diferente, ele se fortaleceu, ele fortaleceu a fé, e não só a fé, o seu corpo recebeu renovo. Estou enfrentando doença. O nosso corpo recebe um renovo quando nós estamos na presença de Deus, quando nós andamos com ele, certo? Vamos trazer para as nossas vidas? A busca, como que a busca pela força de Deus é essencial no nosso dia a dia, principalmente no nosso lar. Se nós não nos fortalecermos e buscarmos, estivermos com Deus todos os dias, nós não teremos força nem para nós, nem para o ambiente que nós estivermos. Lembrem que Daniel orou não por ele, mas pelo povo que estava longe do Senhor. Então, lembra do ambiente que acho que foi a Gabi que falou aqui, vive num ambiente difícil, com muita bebida? Então, quando você entra na presença do Senhor, você se fortalecendo, não é só sobre você, você muda o ambiente à sua volta. Mas nós precisamos perseverar. Todo dia decidir, por mais esse dia eu vou andar com Deus, por mais esse dia eu recebo o renovo de Deus, por mais esse dia eu deixo ele me tocar e me fortalecer. Todos os dias. Todos os dias decidir, assim como todos os dias nós decidimos se nós vamos cozinhar ou não, decidimos se nós vamos lavar a louça ou não. Se a gente não decide, as coisas não acontecem. Então, decida, seja contínua na sua decisão. Continuar todos os dias. Perseverar. Insistir com esperança. Certo? Falamos a respeito da armadura de Deus. Vamos para 2 Coríntios, meninas, quem está com a Bíblia, vamos lá. 2 Coríntios, Novo Testamento. 2 Coríntios 10. 10, 3 e 4. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim, poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levanta o cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vamos falar um pouquinho, discorrer a respeito desses versículos? Porque embora andando na carne, não militamos. O que é militar, gente? Militar, lutar. Carregar o estandarte do reino de Deus. Então, nós não militamos segundo a carne. Então, aí ele falou, foi grosseiro comigo. Na mesma hora eu sou grosseira com ele. Não, não. Não é assim, não, irmã. Se alguém for grosseiro com você, você vai responder segundo o Espírito. Se eu enfrento alguma situação, vai ser pelo Espírito. No Espírito, a minha resposta. Vocês entendem isso? É tudo. Você está com Deus, Ele em você, você nele, é em todas as áreas. Mas eu não consigo, Ele me tira do sério, ou ela me tira do sério. Eu estou estressado, meu filho está de férias. Irmã, você em Deus, Deus em você. Não é, a nossa batalha não é travada nesse mundo. Então, não é a pessoa, não é o filho que está tirando do sério. Vai para a presença de Deus. Liga o louvor. Vai para a palavra, pede direção. Certo? Então, esse texto aqui só reforça que a gente tem que lutar com as armas certas contra o diabo. Não é respondendo, não é gritando, não é jeitão feio. É tudo no espiritual. Certo? Mas o que tem a ver 2 Coríntios com Daniel 10? Tem a ver com a oração e o jejum de Daniel? Foram as suas armas espirituais, as armas que ele encontrou para vencer a batalha dele. Certo? Essa é a correlação.
o jejum e oração de Daniel, o posicionamento dele fez com que ele ganhasse a batalha dele. Nós vamos ver isso depois. Depois nós vamos... Gente, vocês acreditam? Vou lá aqui para Isaías. Cadê, gente? Isaías 40, 29 e 31. Faz forte ao cansado. Multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços são de exaustos cais, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, com asas como águia, correm, não se cansam, caminham, não se fatigam. Gente, vocês já enfrentaram alguma situação que precisou muito da sua força e você não sabe como, você enfrentou e venceu? É disso que Daniel está falando, é disso que Isaías também está falando. Ele dá força ao cansado e aumenta a força do que não tem nenhum vigor. Já acabou a força, não tem mais como reagir. É aí que Deus entra. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Assim como Daniel foi fortalecido pelo mensageiro de Deus, Deus nos renova quando buscamos a sua presença. Quer ser fortalecida, irmã? Estou sem força nenhuma, não sei o que fazer. Daniel foi fortalecido quando ele buscou a presença do Senhor. Renovou as suas forças e subiu como águia. Porque nós já vimos isso, Deus já deixou de trailer o que aconteceu. Daniel era visto o tempo todo como um destaque a despeito dos outros. E assim seremos eu e você. Destaque. Deus não te levantou, irmã, para você ficar aí, ó dia, ó vida, ó azar. Deus quer te usar. Quer que você esteja fortalecida para ser referência, viu, Cami? Para ser referência, levando esperança, salvação, onde você estiver. O que nós estamos vivendo agora vai gerar testemunho ali na frente. Viu, dona Cami? Por isso a sua sede. Nós precisamos nos fortalecer. Viva da melhor forma, todos os dias, escolhendo as melhores sementes. Para que ali na frente você possa estar fortalecida de tanto andar com Deus, gerando testemunho, salvação. Daniel pagou um preço para que todo o seu povo vivenciasse a libertação. Adivinhe quem vai pagar um preço? Se Jesus pagou por nós, somos pequeno Cristo, logo, nós precisamos pagar um preço de oração, de súplica, de jejum, para que a bênção de Deus venha sobre os nossos lares. Vocês entendem a correlação? Vocês entendem o entrelaçar das nossas vidas com a presença de Deus e também com a vida de Daniel? Deus maravilhoso, gente. Hã? Eu quero deixar com vocês Salmo 37. Vamos lá. Salmo 37, 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem. Não é o homem só, viu, gente? Às vezes a gente acha que é o marido, né? Mas não trata-se de homem, tá? E prospere em teu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Nós estamos falando aqui não só de terra onde está o seu pé, tá? É sobre vencer nessa vida. Continua.
Certo? Descansa no Senhor e espera nele. E você viu que a reação aqui tem que ser de acordo com o Senhor e não de acordo com o seu sentimento, tá? O sentimento muitas vezes quer agarrar na goela da pessoa. Mas nós andamos pelo Espírito. E ele direciona as nossas vidas, certo? Então, o que, que a gente faz? Ora e espera. Certo? Esse salmo nos lembra da importância de nós esperarmos pela resposta de Deus e confiarmos na soberania dele. Lembrem, 1 segundo que Deus não estende a sua mão segurando o universo, tudo cai. Deus está no controle, incluindo na sua e na minha vida. Tá difícil, irmã? Persevera e se alimenta, porque vai fazer parte do seu testemunho. Deus está gerando um testemunho. Só o galo falando que é verdade. Bom, então, embora a resposta de Daniel tenha demorado 21 dias, Deus ouviu Daniel desde o primeiro dia. Então, descansar e esperar, ele só grifa no nosso coração o que a gente acabou de ler em Salmo, se complementa com Daniel. Desde o primeiro dia, Deus respondeu. Então, descansa. Você não precisa lutar. Você não precisa guerrear com ninguém. Só descansa e espera. Certo? Eu quero também ir para Lucas. Vamos embora? Tá quase acabando, gente. Vocês aguentam mais um pouquinho? Vamos para Lucas? Lucas 18. Lucas 18. Esse é um pouquinho maior, mas eu quero ler para vocês. A parábola da viúva persistente. Já ouviram falar? Jesus conta a história de uma viúva que não desistiu até obter aquilo que ela queria. Vamos lá. Disse-lhe Jesus numa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. E ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça, contudo. Lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Gente, quando Jesus descer, quando Jesus estiver olhando para a terra, será que ele vai passar os olhos sobre o seu lar, sobre a sua vida e vai encontrar fé? Jesus deixou aqui um contexto, né? Vamos falar sobre o contexto? Essa mulher não desistia, todos os dias ela ia para a presença desse juiz, julga a minha causa. Jesus está ensinando para a gente ficar todos os dias na presença de Deus. Deus, eu estou aqui de novo. Eis-me aqui outra vez. Diante de ti abro meu coração. Todo dia, irmã, na presença do Senhor. Senhor, eis aqui o meu pedido de oração. Senhor, eis aqui o que está me atribulando. Eis aqui o que está tirando as minhas forças. Senhor, está difícil, Senhor. É isso daqui. O juiz apressou em julgar, porque ele sabia que essa mulher não ia desistir enquanto ele não julgasse. Assim é o nosso Deus. Só que o juiz, ele era dessa terra, ele era falho. Deus, ele já julgou a nossa causa, desde a eternidade. Já foi vencido o dia mau. Certo?
Esse texto só reforça para a gente a necessidade da perseverança na oração e de estar na presença de Deus, o justo juiz, todos os dias. Daniel orou sem desistir por 21 dias. Gente, se Daniel tivesse desistido no segundo dia, vai. E se Daniel não continuasse no jejum, será que o povo teria sido liberto? Será que o povo experimentaria o que ele experimentou? Então, persevere, irmão. 21 dias fala sobre tempo, não só de dias. Fala sobre insistir, continuar. Assim como a viúva persistente, a nossa perseverança pode trazer a resposta divina. Continua. Certo? E tem também Hebreus 1,14 que eu não vou abrir. Os anjos são ministros de Deus. Vou ler só uma parte. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? O anjo não voou ontem, correndo para a presença de Daniel? Hoje ele estava do lado. Então, os anjos estão aqui com a bandeja. Pode se servir. Qual é o seu pedido de oração? Toma posse pela fé. Visualiza espiritualmente a sua resposta de oração. Pega da bandeja, irmã. O anjo está passando aí na sua casa. E pela fé, vive, mesmo sem ter a resposta de oração hoje. Mas visualiza a sua resposta de oração e vive nela. Certo? Então, os anjos são enviados por Deus para ajudar a fortalecer o seu povo. Assim como o Gabriel foi enviado para fortalecer e trazer as respostas a Daniel. Vamos lá, vamos praticar? Vamos refletir sobre algumas coisas. Qual é a nossa maior batalha hoje? Qual é a sua maior batalha, irmã? Acabaram de falar aqui que vivem no Meet aqui, que a gente está junta. Aí eu vivo num ambiente difícil, onde tem bebida, onde as pessoas não têm Deus. Esse pode ser essa pode ser a sua batalha. Mas qual é a nossa batalha? É a falta de fé? É a dúvida? É o medo? É a saúde? É uma enfermidade? É o nosso filho? É a luta com o nosso marido? Qual é a nossa batalha? Como que nós podemos insistir em oração, confiando de que Deus está trabalhando, mesmo quando as coisas... É isso aí, a crise, a procrastinação. É uma palavra que está na moda hoje, mas que é uma verdade, né? E, infelizmente, a gente vai deixando para depois. Deus tem um chamado para as nossas vidas, a gente, hoje não. Ou, quando a gente vê, já terminou o dia. A gente já se distraiu com tanta coisa e não viveu aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Qual é a nossa batalha? Hoje, Deus está perguntando para a gente qual é a nossa batalha. E está grifando no nosso coração. Eu já enviei um anjo. A sua resposta já foi dada. Se fortaleça em mim. Receba aquilo que eu te dei. Fique forte. Permaneça firme. Porque a sua resposta já veio. Daniel, ele ensina, esse capítulo de Daniel ensina que Deus ouve as nossas orações desde o primeiro dia. Mesmo que a gente enfrente essa resistência, Deus já escutou a nossa oração. Então, a gente não pode parar de orar. Nem um dia. Nem um dia pare de orar. Mesmo que você esteja assim, mal, vá para a presença de Deus, mesmo que seja para chorar. Mas esteja na presença de Deus. Existe um mundo espiritual e forças invisíveis estão travando batalhas pela minha vida, pela sua vida, pelo nosso lar, pela nossa descendência. Batalhas ferrenhas estão acontecendo no mundo espiritual. Então, alguém tem que se posicionar. Daniel se posicionou. Você também precisa se posicionar. Eu preciso me posicionar. Certo?
Mas Deus está no controle, como estava com Daniel. Então a gente precisa orar por força, por perseverança e por direção de Deus para as nossas vidas, o tempo todo. Vou tirar o som, fazendo um favor. Certo, irmãs? Então, o que nós precisamos hoje? Estudar mais, perseverar, estar na presença do Senhor, muitas vezes sem forças, mas na presença do Senhor. Certo? Gente, foi bênção? Por hoje é só, pessoal. Mas eu convido vocês a compartilharem o que você aprendeu, ou quem você ama, e derramar dessa presença de Deus que está sobre as nossas vidas para alguém. Através dessa live ou através do seu testemunho. Não cesse de falar. Tem alguém precisando exatamente do seu testemunho. Ah, mas eu não tenho nada para testemunhar. Testemunha a luta que você está e continua perseverando. Isso já é um testemunho, viu? Certo, irmãs? Então a gente precisa persistir em oração pelos nossos maridos, pelos filhos, pela situação financeira, buscando força em Deus para equilibrar tudo isso daí e colocando na presença de Deus, certo? Glória a Deus, meninas, vamos orar? Quem conseguir, fica de joelho, quem não conseguir, ajoelha em espírito, mas se prostre na presença do Senhor, certo? Vamos lá. Senhor, nós te entregamos esse dia, Pai, e junto com ele as nossas vidas, os nossos lares, as pessoas que nós amamos, os nossos maridos, nossos filhos. Cada um dos desafios que cada uma de nós está enfrentando. Sendo eles grandes ou pequenos, nós temos a certeza de que o Senhor está com a gente, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor envia os seus anjos para nos servir, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de termos esperança, Senhor, porque nós temos o Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos estar na sua presença o tempo todo. Ah, Senhor, nós queremos desfrutar, Senhor, da paz que excede todo entendimento. Vestindo, Senhor, a armadura que nós temos disponível desde a eternidade, que muitas vezes nós saímos para a guerra, Senhor, desarmadas e despreparadas, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos fortalece, Senhor. Que nós possamos nos posicionar como soldados que somos, Pai. Estarmos uniformizadas, preparadas para enfrentarmos, porque nós temos a Ti em nossas vidas, Pai. Fortalece os joelhos cansados, fortalece as nossas vidas, nos coloque de pé, Senhor, e que o Senhor possa nos revestir com autoridade, nos revestir com a Tua força, derramar sobre nós o Teu Espírito, para que nós possamos resistir no dia mau e prevalecer contra tudo que se levantar, porque nós somos em Ti mais do que vencedoras. Fica conosco. Dá-nos a graça de ter os seus conselhos, a sua direção o tempo todo e termos sensibilidade para ouvir a tua voz e obedecer. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Amém. Amém. Eu vou dar tchau para as meninas do Instagram, já volto. Tchau, irmãs. Deus abençoe. Boa semente sempre, em nome de Jesus. Um beijo. Amo vocês. Amém, lindezas? Foi bênção, né? Glória a Deus. Mais um dia, irmãs. Tchau, amor. Tchau, meu amor. Eu amo você. Vem aqui, dá um beijo aqui. Elas não vão ver, eu acho. Vem aqui, Adu. Tchau. Eu vou falando com você, qualquer coisa vai embora. Tá bom. Ai, amém. Glória a Deus. Então, irmãs, dia 16, hein? Estamos na reta final. Até aqui nos ajudou o Senhor, e quanto aprendizado, né? Glória a Deus. Certo? Bora, então. Vamos viver esse dia derramando graça, poder, unção de Deus que estão sobre as nossas vidas. Certo? Um beijo. Ó, amo vocês. Muitão. Tchau, tchau.